convidada. A chefe dos observadores europeus às eleições são-tomenses diz que o processo eleitoral tem decorrido de forma calma e sem incidentes, mas com participação desigual dos vários partidos. Maria Manuela Leitão Marques espera que não haja compra de consciências, promete que a missão vai estar atenta a qualquer queixa de fraude e admite que a não realização do recenseamento eleitoral deverá constar no relatório final, porque é um problema naturalmente grave quando há pessoas que poderiam votar e não vão fazer. Portanto, é uma missão que já começou há várias semanas, com observadores em todo o território, nós chamamos de observadores de largo prazo, que falam com todas as forças políticas que concorrem e até outras existentes nos vários distritos eleitorais, que falam com a sociedade civil de forma a perceber não apenas o processo eleitoral, mas o contexto em que ele decorre, o contexto nacional, o contexto regional e o contexto local em que ele decorre, perceber se a campanha eleitoral foi realizada com condições equivalentes por parte de todos os atores políticos concorrentes, perceber se as mulheres participam na campanha, não apenas nas listas, mas na atividade política decorrente de um ato eleitoral, para no final chegarmos a um relatório final, que é um relatório um pouco mais profundo devido a esta observação. E justamente até agora, como é que tem sido, qual é a avaliação ainda um pouco Bem, generalista? Neste momento, como é sabido, nós vamos fazer uma avaliação na terça-feira das nossas conclusões, ainda provisórias, não o relatório definitivo. Até agora, a informação que temos tido é que o processo eleitoral tem decorrido de forma calma, sem incidentes, com participação desigual dos vários partidos, mas isso... Participação desigual? Sim, porque naturalmente, como em todo o país e todas as democracias do mundo, pelo menos aquelas que eu conheço, há naturalmente partidos com mais capacidade de fazer campanha, com mais meios, e outros com menos capacidade, não é? Não sabe se será o futuro, mas por hora com menos capacidade, ou porque são partidos recentes, como o Partido Verde, ou que ainda estão a fazer o seu caminho, ou porque não têm esse acesso a meios. Estamos num país com poucos recursos, não estamos num país rico, e isso também se reflete naturalmente nos meios usados nas campanhas eleitorais como esta. E isso também influencia, eventualmente, o resultado dos votos. Pois, evidente, mas isso também não é uma especificidade da democracia santomense. Com certeza que os meios, às vezes há surpresas, mas em geral influenciam o resultado dos votos, porque, enfim, as campanhas também estão hoje a mudar muito de natureza pelo mundo e as pessoas também, a sua decisão de voto, felizmente, é cada vez mais independente. Tanto mais que aqui se fala muito em São Tomé e Príncipe do fenómeno do banho, que é a compra das consciências, ou seja, quanto mais dinheiro o partido tem para a campanha, se calhar mais pode comprar. Pois, esperemos que não haja compra de consciências, mas esse fenómeno também já observámos, ainda não observámos, também já nos foi relatado, temos conhecimento desse fenómeno, embora de muitas conversas que tivemos já, ele tenha vindo a ser desvalorizado, no sentido, não de nos dizerem que não existe, mas de nos dizerem que ele cada vez menos influencia a decisão de voto, o que é um bom sinal de que as pessoas votam em consciência e não são compradas, que essa consciência não está à venda. E justamente os observadores no terreno, eles aperceberam-se dessa questão de pessoas serem compradas? Estamos ainda à espera dos relatórios, mas naturalmente se eles se aperceberem, será registado nos relatórios dos observadores do terreno e será tido em conta no nosso relatório. E esse relatório, portanto, serão recomendações apenas, não é? Sim, não ainda no provisório, mas no definitivo. O objetivo é que da nossa observação não seja apenas um diagnóstico, como se costuma dizer,
quando se atende alguém, um paciente, não é? Não se faz apenas o diagnóstico, também se recomenda que a receita, digamos assim, para alguns dos problemas detectados. Essa é a natureza desta observação, que é uma observação metodologicamente muito consistente, muito testada, muito orientada por normas internacionais e por códigos de conduta muito rigorosos e, no final, naturalmente, se for o caso, não é? Em teoria, podia não acontecer, mas se for o caso de detectarmos problemas, serão também feitas recomendações para que o sistema possa ser melhorado. Uma missão, ou seja, para se chegar à cura. Uma missão de observação tem um valor em si, de qualquer observação, e tem um segundo valor acrescentado, que é as recomendações que pode fazer no sentido de os próximos atos eleitorais poderem decorrer de uma forma melhor que os anteriores. Ora, se o Governo nos convidou para observar num processo tão exigente como é esta observação, que é uma observação de longo prazo, que chega antes e parte muito depois do ato eleitoral, acompanha inclusivamente o contencioso, se ele existir, é porque, digamos assim, tem alguma disponibilidade, ou presume-se que terá alguma disponibilidade para, a seguir, olhar com atenção para as recomendações que forem feitas e, naturalmente, no exercício da sua soberania. Falou em contencioso, as últimas presidenciais foram marcadas por acusações de fraude do terceiro classificado, Delfim Neves, atual presidente do Parlamento. Vão estar atentos a isso, aos eventuais casos de fraude, essas acusações, essas queixas? Sim, claro, nós seguiremos todas essas queixas, nós seguiremos o chamado contencioso pós-eleitoral, se ele acontecer, e eu conheço esse caso, esperemos que não se repita, creio que ficou definitivamente resolvido e o Presidente da República está no exercício das suas funções. E nas últimas legislativas, depois, houve motins. Está preocupada? Até agora nada me faz estar preocupada com esse facto, mas como se costuma dizer, só no fim é que se sabe. E esta missão é muito do resultado, não é? Do resultado. E se isso acontecer, também vocês estão aqui só para observar, não podem fazer nada, não é? Sim, claro, nós não fazemos parte das forças de segurança, nem mandamos nelas. É a primeira vez que a União Europeia tem aqui uma missão de observação eleitoral. Simbolicamente, qual é que é o significado? É, na verdade, a primeira vez que a União Europeia aprova uma missão como esta, uma missão com tantas pessoas, com tantos observadores no terreno. 42. É a primeira vez que se faz em Santo Tomé. É um reconhecimento do que, em termos democráticos, tem passado em Santo Tomé, apesar de todos esses problemas que referiu, que são incidentes eleitorais, que às vezes também acontecem noutros países com maior tradição democrática. O que é facto é que as eleições têm realizado regularmente, tanto para a Presidência da República como as eleições para a Assembleia Nacional, e com alternância democrática. Este ano não houve novo recenseamento eleitoral e houve muitas queixas de que cerca de 8.000 jovens, segundo associações de juventude e segundo a oposição, teriam ficado de fora. Também está atenta a isso? Com certeza. Nós também temos a intenção, como não podia deixar de ser, como é que ocorre o recenseamento eleitoral e quais são os problemas, podiam ser esses ou outros, mas neste caso houve esse problema, de acordo com a lei devia ter havido uma atualização do recenseamento eleitoral, que não existiu. Penso que isso durante esta campanha não tem criado uma grande tensão entre os partidos, o que é bom. Aceitaram fazer esta campanha e concorrer às eleições, apesar desse problema inicial, digamos assim. É um problema grave. Que é um problema naturalmente grave, mas que também tem que ser percebido noutro contexto e nós analisaremos esse problema no relatório. Nunca é bom que haja pessoas que poderiam votar e não vão votar. Isso nunca é bom que tenha acontecido, mas há também algumas razões, uma das quais foi o facto da Comissão Eleitoral ter entrado em funções muito tarde, não permitindo naturalmente que cumprisse essa sua função.
A Comissão Eleitoral Nacional precisamente desvalorizou um pouco, disse que essas pessoas que não podem votar agora que votarão nos próximos pleitos e que aqueles que mudaram de residência é um número insignificante. Pois não temos esse número e naturalmente essa questão depois será vista no relatório final. As palavras de Maria Manuela Leitão Marques, chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia às eleições legislativas regional e autárquicas deste domingo em São Tomé e Príncipe.